Excelentíssimo Senhor Diretor Nacional da Polícia Judiciária, digníssimas e digníssimos oradores e participantes desta conferência. Gostaria de começar por felicitar a Polícia Judiciária, na pessoa do seu Diretor Nacional, Dr. Luís Neves, pela organização desta conferência internacional sobre um tema difícil e atual, como no plano interno bem se viu com o Acórdão número 268/2022 do Tribunal Constitucional, que em abril do ano passado declarou a inconstitucionalidade com força obrigatória geral de normas contidas na Lei número 32/2008 de 17 de julho. Esta lei tinha transposto para a ordem jurídica interna a Diretiva 2006/24/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 15 de março e respeitava a conservação de dados gerados ou tratados no contexto da oferta de serviços de comunicações eletrónicas publicamente disponíveis ou de redes públicas de comunicações. Por sua vez, a diretiva que referi já havia sido declarada inválida pelo Tribunal de Justiça da União Europeia em 2014 e no âmbito dos processos Digital Rights Ireland, porquanto, em síntese, foi entendido que aquela comportava uma ingerência nos direitos fundamentais consagrados nos artigos 7º e 8º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, relativos ao respeito pela vida privada e familiar e à proteção de dados pessoais. Ingerência considerada de grande amplitude e particular gravidade na ordem jurídica da União, sem que, contudo, essa ingerência se mostrasse enquadrada com precisão por disposições que permitissem garantir que se limitava ao estritamente necessário. Acresce ainda que, posteriormente, o Tribunal de Justiça da União Europeia decidiu, no Acórdão de 21 de dezembro de 2016, Tele2 Sverige AB, que era incompatível com o direito da União Europeia uma regulamentação nacional que previsse, para efeitos da luta contra a criminalidade, a conservação generalizada e indiferenciada dos dados de tráfego e de dados de localização de todos os assinantes e utilizadores registados em relação à totalidade dos meios de comunicação. Mais recentemente, no Acórdão de 5 de abril de 2022, o Tribunal de Justiça da União Europeia decidiu que o direito da União deve ser interpretado no sentido de que se opõe a que um órgão jurisdicional nacional limite no tempo os efeitos de declaração de invalidade que lhe incumbe por força do direito nacional, relativamente à legislação nacional que impõe aos prestadores de serviços e de comunicações eletrónicas a conservação generalizada e indiferenciada de dados de tráfego e de dados de localização, em razão da incompatibilidade dessa legislação com o artigo 15, número 1, da Diretiva 2002/58, lido também ele à luz da Carta. Nestes termos, torna-se necessário encontrar solução para uma questão que não é privativa do direito interno português, mas que se coloca à escala dos Estados-membros da União Europeia. E esta conferência, em que confluem diferentes perspectivas e experiências, foi certamente um ponto de encontro profícuo para debater o tema e encontrar novas pistas de trabalho. No âmbito da definição das grandes prioridades de Portugal para o Programa de Trabalho da Comissão Europeia para o ano de 2023, o tema regulação da conservação, tratamento e acesso a metadados de comunicações eletrónicas foi uma das prioridades assinaladas. No plano interno, gostaria de vos transmitir que num prazo muito curto, tinham decorrido cerca de 2 meses desde a minha tomada de posse e numa lógica colaborativa, o Governo submeteu à Assembleia da República uma proposta de lei, Lei 11 de 2 de julho de 2022, que visa dar resposta legislativa à declaração de inconstitucionalidade antes referida, procurando ajustar a ordem interna em observância ao direito constitucional e ao direito da União Europeia. Trata-se de um modelo legislativo que traduz uma mudança de paradigma, em que o acesso à informação é agora restrito àquela informação que já esteja preservada no âmbito da atividade comercial das operadoras. Recordo que no sistema jurídico português vigente, as empresas que oferecem redes ou serviços de comunicações eletrónicas são já obrigadas a conservar dados para fins de operacionalização da sua atividade, incluindo a faturação aos seus clientes.
Por outro lado, o acesso a este tipo de dados para fins de investigação criminal fica restrito à investigação dos crimes relativamente aos quais o legislador já permite a realização de escutas telefónicas no âmbito do Código de Processo Penal e que são os crimes mais graves, incluindo o terrorismo e o tráfico de estupefacientes, mas também crimes que, pela sua natureza, dependem destes meios eletrónicos de prova, como os que estão previstos na Lei do Cibercrime, e ainda os que sejam cometidos por meio de sistema informático, desde que puníveis com pena de prisão de máximo igual ou superior a 1 ano. A competência para solicitar os dados previstos e tratados para a tipologia de crimes mencionada recai naturalmente sobre as autoridades judiciárias competentes nos mesmos termos que presidem já hoje a este tipo de intervenção. Além disso, na mesma proposta de lei apresentada pelo Governo ao Parlamento, também se propôs que fossem previstas regras de notificação ao titular dos dados do despacho que autorizar a transmissão destes mesmos dados no prazo máximo de 10 dias após a respectiva prolação, ressalvando-se casos especiais, como, por exemplo, aquele em que tal notificação no prazo mencionado possa pôr em causa a investigação. O acesso a tratamento de dados pré-existente pressupõe, portanto, que se acederá a um conjunto de dados cujo prazo de conservação está pré-determinado pela finalidade de origem, ou seja, o prazo legalmente estabelecido para efeitos de conservação de dados pelas operadoras para fins de faturação, neste caso previsto na Lei de Serviços Públicos, a propósito do direito de recebimento do preço do serviço prestado, e que é, no caso, 6 meses. E pré-determinado estará também o local de conservação destes dados, que só pode ser feito no respeito pelas regras estabelecidas no Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados. Como é sabido, esta proposta de lei foi já aprovada na Generalidade, que constituiu um grupo de trabalho na Assembleia da República sobre a matéria, seguindo atualmente os seus trâmites nessa mesma Assembleia da República. Tendo resultado da imposição incontornável de dar resposta urgente e determinada às necessidades de investigação, detecção e repressão da criminalidade, que surgiram por força da declaração de inconstitucionalidade com força obrigatória geral das normas contidas na Lei 32/2008 e que importava a cautelar. O Governo fê-lo com a inestimável colaboração dos órgãos de Polícia Criminal e da Procuradoria-Geral da República, no respeito pela Constituição e pelo direito da União Europeia, facto pelo qual não podemos todos deixar de nos congratular. Muito obrigada.